Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto, né? Projetos, configurador PAF. Vamos ver como é que ele está distribuído aqui. Olha, tenho um BD, onde eu tenho o acesso banco.java. Tá? Nessa classe acesso banco eu estou carregando aí os dados do arquivo conexão properties. Tranquilo? Esse arquivo conexão properties, ele está aqui, olha. O que é que vai ter nesse arquivo? Vai ter o banco de dados local e o banco de dados da retaguarda. O tipo de banco de dados, se é MySQL, Firebird, Oracle, né? Para o treinamento, o PAF foi feito de forma standalone, né? Mas aqui nós já deixamos esse arquivo pronto aí para você que está trabalhando com o PAF em rede, tá? Aqui tem o Remote App, se você estiver integrando seu PAF via arquivo texto, esse seria aqui o caminho para receber os arquivos e para gravar os arquivos para o integrador mandar para a retaguarda, tá? A quantidade de SCFs que esse terminal pode usar e aqui o ID da empresa que está sendo carregado. Então tá, o acesso do banco então está sendo carregado desse conexão properties, ele verifica que o banco é MySQL e aqui, olha, se o banco for MySQL, né, ele faz a conexão aqui com o banco de dados do MySQL. Tá? Muito bem, nós temos aqui o controller, né? Temos apenas o configuração controller. Nesse configuração controller nós temos os métodos verificar posição tamanho, verifica posição tamanho, onde ele pega a lista de posições dos componentes da tabela SCF posição componente. Aqui, ó, SCF posição componentes, ele está pegando a lista desses registros e está retornando aqui nesse método verifica posição tamanho, tá? O segundo método é o pega configuração, então ele pega as configurações e depois joga na janela de configuração. Gravar posição dos componentes é o método que nós estamos utilizando para que depois que o usuário ele posicione os componentes e altere as propriedades, nós possamos persistir essas informações nessa tabela aqui. Tá? Esse método gravar posição componentes, nós vamos analisar ele com mais calma posteriormente. Daí eu tenho infra. O que é que tem aqui no meu pacote infra? Tenho a biblioteca com as funções, tenho o componente cell render, column model e table model, seguindo aqui o mesmo padrão que foi utilizado lá para o PAF SCF, né? Configurar ali as minhas JTables, tá? Então a minha JTable de componentes, a minha JTable de configuração, elas são configuradas aqui com esses arquivos, com essas classes, né? E eu tenho esse drag controller que nós vamos analisar com calma, é ele que vai fazer o controle do drag and drop, né? Do arrastar e soltar ali com o mouse. Em VO eu tenho os meus VOs, né? São o mesmo conceito utilizado lá no PAF. São os Vary Objects, representam aí as tabelas no banco de dados. Configuração, impressora, posição componentes e resolução. Tenho a imagem dos botões, tenho a imagem layout e eu tenho aqui o JCBR, né? São as classes utilizadas aí para se conectar com o SCF, tá? Esse JCBR é bom até que você pesquise por a CBR Framework, ele está sendo evoluído lá por uma equipe, né? Tanto para o Java como para o .NET, tá certo? Em View, eu tenho as minhas janelas, né? Tenho a janela do caixa, tenho a janela da configuração e tenho aqui essas duas classes que vão controlar, né? Esse Object Inspector JFrame é o que vai carregar aquela janelinha de propriedades que nós vimos no vídeo de apresentação. Na janela configuração, ela é parecida com a janela que foi deixada lá no menu do gerente, né? Para configurar o caixa, tá? O menu do gerente tem uma janelinha dessa. Essa aqui foi alterada, né? Nós temos aqui as configurações, temos a posição dos componentes, que é carregado a partir lá do controller, do configuração controller, né? Temos essa nova guia do arquivo auxiliar, onde através do arquivo auxiliar properties, nós, na verdade ele vai carregar aqui o grande total e o número de série do SCF, né? E quando eu clicar em gravar arquivo auxiliar, ele vai criptografar essa informação e jogar no meu arquivo auxiliar properties.
o arquivo auxiliar properties, nós podemos ver aqui, ó. Tá? Então a informação já está criptografada aqui, a série do SF, o SF série, e tem o SFGT, ok? Então aqui rapidamente você pode salvar essas informações no seu arquivo auxiliar e mandar para o seu cliente. Aí você pode complementar isso daqui, carregando essas outras informações, que elas inclusive são utilizadas aí nos relatórios do PAF, tá bom? Mas o que nos interessa mesmo é esse botãozinho aqui, olha, posicionar os componentes de forma visual, né, que é ele que vai chamar aquela janela do caixa, tá? E aí na janela do caixa é que nós vamos fazer aí toda a nossa lógica para posicionar os componentes, para realizar o nosso layout dinâmico, né, para que o usuário ele possa fazer isso daí. Vamos analisar rapidamente o código fonte dessa janela configuração. Então veja que eu tenho aqui uma CBRSF, tenho um configuração, essa configuração inclusive eu vou pegar depois lá da janela do caixa, que eu vou precisar de alguma informação dele. Tenho a minha lista de configuração, a minha lista de posição de componentes, tá? E tenho aqui o controller da configuração, né? Aqui no construtor eu pego a configuração e jogo aqui no objeto configuração, eu tento instanciar um novo ACBRSF e chamo o método configura CBR. Aqui, ó, o método configura CBR, então ele vai configurar a porta, o timeout, o intervalo após o comando, o modelo, né, pegando esses dados de configuração. Daí ele ativa, carrega as alíquotas e carrega as formas de pagamento, tá? O que mais nós temos aqui no nosso construtor? Ok, eu pego os valores do grande total e do número de série e jogo aqui nesses dois edits, né? Nesses dois JTextField. Seto a cor, cores também. Adiciono a configuração na lista de configuração e carrego isso na grid. Aqui eu tenho alguns controles de pressionamento de tecla, né? Cancela action e confirma action. Esse código aqui para teclar o tab, trocar o tab pelo enter. O que nós temos mais aqui? Pressionando o botão cancela, sai do sistema. Pressionando o botão confirma, chama o método confirma. Pressionou o botão gravar arquivo auxiliar, chama o método grava arquivo auxiliar. Confirma action, chama o método confirma, cancela action, fecha a janela, dispose. Era para ter um system.exit aqui, né? Porque esse dispose não vai matar a aplicação. Aqui a gente configura a grid de cabeçalho, configura a grid de detalhe, o método confirma. Ele pergunta se você tem certeza que deseja, se o texto está incorreto, né? Mesclar o DAV está incorreto, tem certeza que deseja gravar as alterações. E aqui você tem que criar um método aqui dentro de configuração controle para gravar a configuração, tá? Que nós temos um método para gravar a posição dos componentes, mas não temos um método para gravar a configuração, né? Então, se o usuário, por exemplo, alterar aqui alguma dessas configurações, uma porta, né, com 2 para com 4, essa informação ela não vai ser armazenada. É interessante também que no lugar de você usar uma grid para mostrar as configurações, você utilize outros componentes, né? Podem ser JTextBox, ComboBoxes, tá? Porque nós temos apenas um registro de configuração, então não tem muito sentido utilizar uma grid para isso aqui, tá? Fica aí também esse exercício para você. Configura CBR nós já vimos, gravar arquivo auxiliar. Ele vai pegar lá o arquivo auxiliar properties, daí ele vai pegar os valores que estão, o grande total e o número de série, vai criptografar, chamando o método MD5 string de biblioteca e vai armazenar isso lá no arquivo auxiliar. Tá? Então é isso que está fazendo essa janela de configuração, né? Essa primeira parte aí você pode trabalhar, pode melhorar, né? Mas o que nos interessa mesmo para esse treinamento não é essa parte da configuração, tá? É a janela do caixa que nós vamos chamar a partir desse botão aqui, ó.
Tá certo? Essa janela do caixa é que nós vamos passar a estudar a partir de então.